Provérbios 3, 18 até o 20. Amém? Se der, a gente continua ainda um pouquinho mais. Nós vamos ler esses 3 versículos. Primeiramente, Provérbios 3, 18 a 20. Quem achou, diga amém. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela tua vida, por você estar aqui na presença de Deus. Como já falamos, devemos louvar, glorificar o Senhor, agradecer a Ele por tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente pela vida, pela paz, por estarmos na presença do Senhor e sempre agradecermos a Deus, né? Nós temos uma tendência, geralmente, de reclamarmos mais do que agradecermos, mas nós precisamos inverter essa lógica, porque eu tenho certeza que você sempre tem mais motivos para agradecer do que reclamar. Amém? Sim ou não? Então, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, para que você consiga isso em nome de Jesus. Então, estamos aí já há algumas semanas falando sobre Provérbios, estamos no capítulo 3, já alguns versículos, e estamos falando muito sobre sabedoria, né? Que é a tônica do livro de Provérbios, dos provérbios de Salomão, é buscar a sabedoria para sabermos viver, para sabermos como nos portar em várias situações, e depois, à medida que nós avançarmos, nós vamos ver conselhos de Salomão muito práticos, acerca de coisas do dia a dia, né? Acerca de coisas que parece chover no molhado, como a gente diz, né? Que às vezes a gente não dá tanta importância, mas a gente vai ver que lá no final, né? E no decorrer dos nossos dias, esses conselhos, essas situações, elas vão fazer toda a diferença. E até então Salomão ele vem falando de sabedoria, e uma sabedoria no foco humano realmente, né? A sabedoria que vem de Deus, mas uma sabedoria que vai fluir na nossa vida, como eu estou falando na questão prática. No versículo 18 e 19, principalmente, Salomão, eu não sei, eu estava estudando, eu não sei se Salomão, ele teve a revelação daquilo que ele estava falando. Como assim, pastor? A gente que prega a palavra, às vezes Deus nos usa. Amém? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes Deus me usou, mas eu não sabia que Deus estava me usando. Amém? Depois chegou alguém e disse: pastor, parece que o senhor estava na sala da minha casa. Tudo que o senhor pregou, tudo que o senhor falou, né? Tinha falado antes de vir para o culto, né? E Deus não me revelou que estava falando exatamente para aquela pessoa, ou às vezes. Então, Salomão aqui no versículo 18 e 19, Salomão ele está apontando para a sabedoria, mas ele está apontando para o próprio Cristo. Amém? Diga para o seu irmão: Cristo. Diga para ele assim: é tudo sobre ele. É tudo sobre Cristo.
E Salomão está falando sobre Cristo. Por quê? No versículo 18, ele começa falando da sabedoria, que ela é árvore da vida. Nós vamos ver que a árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que Deus coloca a árvore da vida no centro do jardim. Diga comigo, centro. A árvore da vida era o centro do jardim. Deus colocou ela lá e disse para o homem: você pode desfrutar dela, porque essa árvore da vida, ela dava ao homem a vida eterna. Era a árvore da vida, a árvore que proporcionava a vida. Salomão está dizendo que é a árvore da vida quem tem a sabedoria e quem a segura. Eu pergunto, quem tem que ser o centro da nossa vida? Quem? Cristo. Quem é que nos alcança a vida eterna? Cristo. Quem eu tenho que reter e segurar? Cristo. Então Salomão está falando de Cristo, meus irmãos. Ele está dizendo, é a árvore da vida para os que a seguram. E bem-aventurados são todos os que a retêm. Ele está trazendo Cristo como sabedoria. Aquele que tem Cristo, ele tem tudo. Já dizia um corinho antigo: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Aleluia. Isso não alegra teu coração, meu irmão? Essa revelação da palavra não enche teu coração de alegria? Cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo a palavra de Deus, eu fico impressionado o quanto eu sou ignorante, o quanto eu não sei. Mas que quando eu leio, quando eu estudo a palavra ela se abre. E aqui Salomão está trazendo isso. É a árvore da vida para os que a seguram e bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Abençoado. São todos os que a retêm. Ele está dizendo, você precisa segurar. O que é reter? Reter é você fazer algo que vai segurar, que não vai deixar escapar, que você não vai perder por nada desse mundo. Quero dizer para você nessa noite, não perca Cristo. Não deixe Cristo escapar, não deixe Cristo ir embora, não. Segura, retém, porque é a árvore da vida. Aleluia. E também no versículo 19, ele diz, o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Cristo é a sabedoria. Não, vou dizer de novo, acho que você não entendeu. Cristo é a sabedoria suprema de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo afirma isso. Cristo como sabedoria de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. E o quê? O quê? Acho que vocês não jantaram hoje. Estão tudo fraco. Não, eu é a máscara que é muito boa, que retém o som. Vamos lá de novo. Cristo, poder de Deus é... Aleluia. Então Cristo, irmãos, é a própria sabedoria de Deus. Paulo afirma isso. No versículo 30, ele também
reforça e ele diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que interessante, irmãos. Então, Salomão, ele está recebendo essa revelação, como eu disse, eu não sei se foi revelado a ele, mas essa palavra está apontando para Cristo como sabedoria de Deus. E o que isso tem a ver comigo? Que se eu quero a sabedoria, se eu quero ser sábio segundo Deus, eu preciso estar cada vez mais ligado com Cristo. Amém? Eu posso ser inteligente, eu posso ter conhecimento de várias coisas, de vários assuntos, mas se eu não estiver com Cristo, essa sabedoria do alto, ela não vai se fazer presente na minha vida. É por isso que eu preciso olhar para Cristo como a sabedoria de Deus, e essa sabedoria de Deus eu só vou alcançar se eu efetivamente estiver em Cristo. E estar em Cristo, irmãos, vai além de estar na igreja. Estar em Cristo vai além de você fazer parte de um hall de membros. Estar em Cristo vai além de você possuir uma credencial, uma carteirinha de membro, que nós nem temos aqui, né? Até eu tinha que ver isso, né? De repente, fazer um cartãozinho bonitinho, né? Magnético, né? Quem sabe com a bandeira Visa ou Mastercard. Não, isso aí não. Isso aí daí já fica meio complicado. Não é só isso, irmãos. Tem gente que acha que estar em Cristo é vir na igreja. Não, estar em Cristo é você entregar a sua vida completamente a Ele. É entender que você não vive sem Ele. É você entender que você não dá um passo sequer se Cristo não estiver na frente. Amém? Como eu disse, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Eu estava falando com um irmão, um pouco antes de vir para cá, falando sobre justamente o Maradona. E eu disse, irmãos, aí a gente lembra daquela palavra que Jesus falou, que disse, que aprove ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eles estão preocupados na Argentina porque milhares de pessoas já estão se aglomerando lá próximo à Casa Rosada, e vai ser provavelmente o maior cortejo fúnebre da Argentina, maior do que o Perón, maior do que a Evita Perón, maior do que o Carlos Gardel, que era outro ícone da Argentina. Então provavelmente ele vai ter as maiores homenagens. Eu não sei, somente Deus pode julgar se ele foi salvo ou não. Amém? Mas pelas suas ações e estilo de vida que não condiziam com a palavra, muito provavelmente, ele não foi. Muito provavelmente ele não está nas mansões celestiais. Aí eu pergunto, adianta toda a fama? Olha para o seu irmão e pergunta, adianta toda a fama? Ele podia chegar em qualquer lugar do mundo, as pessoas iam Maradona. Não, entra aí, não precisa pagar, que isso? Só que agora, é aquela palavra de Jesus de Lucas 16, do rico e de Lázaro.
Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver, irmão. Que o que vale a pena nessa vida é você estar com Cristo. O que vale a pena nessa vida é você ter certeza da sua salvação. O que vale a pena nessa vida é você ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? É você ter a certeza de que a sabedoria suprema, de que Cristo habita em você. E que se Ele habitar em você, a sabedoria de Deus vai estar em você. Então o versículo 19 ele diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra. Sabe quem é essa sabedoria? Cristo. Diga comigo, Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus diz: façamos o homem. Façamos. Isso é plural. Deus não estava sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, a sabedoria estava com Deus. Amém? A fundação do mundo, a criação do mundo, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens que destilam o orvalho. Então Cristo aqui, irmãos, está sendo revelado como sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Eu gosto muito desse texto, porque aqui Paulo, ele condensa, ele dá toda a revelação de quem é Jesus. Ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, olha que tremendo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também aonde? Na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia! Cristo, sabedoria de Deus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Uau! Que palavra, irmãos! Que revelação! Que revelação o apóstolo Paulo traz de quem é Jesus. E esse Jesus, que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, tudo subsiste por causa dele. E aqui vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Olha que tremendo. Então é por isso, irmãos, que nós devemos entender e ter Jesus como a coisa mais importante da nossa vida. Você só está aqui por causa de Jesus. Amém? Você só está vivo, você só tem um fôlego de vida por causa de Jesus. Tudo subsiste por causa dele, inclusive você. Você já parou para pensar isso? Você já parou para meditar nisso? Então, com Cristo, estando em Cristo, há novidade de vida. Em Cristo há novidade de vida. Aleluia, em Cristo, Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele pode fazer tudo novo.
Aleluia! Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Mas às vezes, meus irmãos, me parece que nós não damos o devido valor a Cristo. Parece que Cristo na nossa vida, parece que nós não fazemos o que outras igrejas X fazem, que adoram, né, imagens e esculturas. Mas para alguns Cristo se tornou apenas como, não tem a imagem, mas o sentimento é o mesmo, um sentimento de religiosidade, que Cristo não é mais para ele como uma pessoa que eu interajo, que eu tenho comunhão, que eu dobro os meus joelhos, que eu oro, que eu busco a face dele, que eu clamo a ele, que eu tenho intimidade com ele, que eu vivo com ele, que eu vivo para ele, que eu vivo por ele. O Senhor quer ter intimidade com você, querido. Você quer ter sabedoria. Deixe a sabedoria viver em você. O próprio Cristo. Agora, irmãos, Paulo arrebenta. Romanos 16, 27. Ele vai dizer uma coisa que me choca. Olha o que Paulo vai dizer. Não é esse. Deixa eu ver o texto. 1 Coríntios 2,16, perdão, te quebrei. Mas ele vai dizer uma coisa que... Isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Primeiro ele faz uma pergunta. Aí ele diz assim, mas nós temos a mente de... Uau! Irmão, Paulo está dizendo que quem tem Cristo... Primeiro ele diz, quem é que conhece a mente de Cristo, de Deus, para instruí-lo? Aí ele diz, mas nós quem? Que servimos a Cristo. Nós que temos Cristo. E ele está dizendo, se nós temos Cristo, nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que quem tem Cristo precisa pensar como Cristo pensaria. Amém? Qualquer atitude que eu vou tomar, eu tenho que tomar com a mente de Cristo. Olha para o seu irmão aí, dá uma olhadinha de canto de olho para ele, diz assim, e aí? Está pensando com a mente de Cristo? É forte, irmão. Sim ou não? É forte demais. Porque Salomão está apresentando Cristo como sabedoria de Deus, como a própria sabedoria suprema. Paulo está dizendo que quem tem Cristo precisa ter a mente de Cristo. É aí que às vezes a equação ela não fecha. Nós dissemos que temos Cristo, dissemos que andamos com Cristo, dissemos que estamos vivendo com Cristo, mas a nossa mente, ela não revela Cristo. A nossa atitude não revela Cristo. O nosso procedimento não revela Cristo. Então uma coisa não está batendo, nós precisamos, irmãos, voltar ao cerne da questão. Nós precisamos voltar à origem. Lembra-te de onde tu caiu e volta às primeiras obras. Amém? Volta à pureza,
Volta à essência do Evangelho, volta à essência do andar com Cristo. Então eu disse para você que esse texto ele é forte, ele choca, ele faz a gente repensar o que está acontecendo com o nosso cristianismo. O que está acontecendo com a nossa vida cristã? Que a nossa mente não reflete a mente de Cristo. Então nós precisamos olhar para essa palavra de Provérbios. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus como inteligência. A Bíblia vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus revelam a glória, a sabedoria de Deus. E o versículo 20, ele vai dizer, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Ele está dizendo que até os céus revelam a sabedoria de Deus. Mas o que tem a ver destilar o orvalho? Irmãos, nós aqui, de vez em quando temos algum problema de seca, mas normalmente chove, daqui a um pouco vem uma chuva abundante. Mas, por exemplo, em Israel, aquela região da Palestina, chuva é muito raro. Raro. Eu me lembro que nós estávamos numa convenção e o guia lá de Israel estava, o Alfredo Levin, e estava aquela chuvinha fina, sabe? Aquela chuvinha fina, aquela chuva chata que a gente... E um monte de gente reclamando, que queria passear e não dava, porque estava chovendo, reclamando da chuva. O Alfredo estava brabo. Ele estava brabo, pastor Roberto, como é que esse povo reclama da chuva? Chuva é bênção, lá nós não temos chuva. Isso aqui é uma bênção, porque lá não chove. Mas, você sabia que Israel é um dos, se eu não me engano, até o primeiro, mas se não é o primeiro, é um dos que estão no topo dos maiores produtores de flor e de fruta do mundo. Sabia? Deserto, maior composição do território é deserto, não chove, e eles são um dos maiores produtores de flores e de frutas do mundo, exportam inclusive. Aí você vai dizer, não, claro, mas eles têm técnicas e tal. Tem, isso é verdade. Mas você sabia que todos os dias, pela manhã, ou na maior parte deles, em Israel cai um orvalho. Um orvalho que molha a terra. Cai um orvalho, não chove, mas todos os dias cai um orvalho. É disso que Salomão está dizendo. As nuvens destilam o orvalho. O orvalho que faz regar a terra, um pouquinho todo dia, faz a terra florescer, faz a terra seca brotar. Salomão está apontando aqui, irmãos, para a sabedoria de Deus e para a sabedoria de Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando de continuidade. As nuvens destilam o orvalho todo dia um pouquinho. Não é uma chuva abundante, mas é um orvalho constante. Sabe o que isso aponta, irmãos?
Isso aponta para a minha perseverança em servir a Deus. Isso aponta para a minha perseverança no conhecimento de Cristo, na intimidade com Cristo. Amém? Constância. Não é hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, depois da manhã eu estou pior ainda, e aí depois eu melhor. Não. É constância. Amém? É por isso que Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você precisa ser constante como o orvalho. Aleluia. Você precisa ser constante como o orvalho que cai lá em Israel. Todo dia. Amém? Firmeza. Constância. Eu não estou dizendo que constância, irmão, é você nunca ter problemas, você nunca se sentir num momento difícil. É claro, nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, sim ou não? Passamos às vezes até mesmo até por desânimos. Quem nunca desanimou? Agora, a constância é você mesmo no desânimo, você não se entregar ao desânimo. Amém? É mesmo você estando num momento difícil, é mesmo você estando numa hora com muitas dificuldades, mas você não entrega. Você continua firme, você continua constante, como as nuvens que destilam o orvalho. Então, querido, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós venhamos entender que Cristo é a sabedoria de Deus, e que se nós queremos essa sabedoria, nós precisamos andar como aquele que é a própria sabedoria. Romanos 16, 27, agora sim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Veja que a sabedoria, ela está sempre ligada a Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A sabedoria de Cristo, ela ilumina, ela traz entendimento para a nossa mente, para o nosso coração. Que nós possamos, queridos, nesta noite entender. Versículo 21, eu vou deixar para começar a semana que vem. Amém? Eu queria nesta noite falar só da sabedoria como Cristo. E eu espero que você tenha entendido essa palavra. E que você busque nesta noite, busque aumentar a tua intimidade com aquele que é a própria sabedoria. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que é a sabedoria de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.